Boa noite. Vou falar bem rapidamente sobre duas normas. Meu nome é Carmen, né, para quem não me conhece. Me baseando aqui nesse livro, que é o último que eu publiquei agora em 2023, que é Zeladores, Porteiros e Faxineiros em Condomínio Edifício, que foi escrito especialmente para esses funcionários e, claro, para os síndicos que se interessarem, né, em saber das funções, etc. e tal, porque eu me baseio no CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, e trago alguns outros assuntos. E eu vou citar aqui duas normas, a NR4, que não é realmente um saber necessário ao zelador, mas é importante ele saber que existe, porque se tiver empresas que estão prestando serviço no condomínio, ele vai poder identificar se ela deve ou não utilizar certos equipamentos, né? Mas ele precisa ler a norma toda para começar a entender, porque cada vez que a gente lê, o aprendizado se dá por etapas, né? E quando nós lemos, nós vamos gravando as informações. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se instrui, mais a gente grava informações e a gente fica apto para verificar certas situações. É aquele olhar crítico que a gente ganha, né? Então, essa norma, ela é uma especializada, um serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Quem faz isso são os profissionais habilitados para isso. Existem alguns profissionais que podem estabelecer os programas para essa norma, mas é interessante a gente saber que ela existe, né? Porque assim a gente pode acompanhar e se certificar, por exemplo, que onde a gente trabalha, por exemplo, eles estão seguindo o que é determinado. Então, a elaboração é realizada por profissionais especializados e seus objetivos seguem da seguinte forma: olha, o objetivo desta norma, né? Ela estabelece os parâmetros e os requisitos para a constituição e manutenção dos serviços especializados em segurança, medicina do trabalho, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador. Nossa intenção, ao citar, é tentar fazer com que a gente compreenda como identificar se a empresa presta os serviços, está ou não obrigada a seguir esses programas, né? E isso é baseado numa tabela de risco que tem na própria norma. E para saber o grau de risco, é utilizado o CNAE. É preciso conhecer o CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividade Econômica, que é um número dado às empresas, tá? É um código dado às empresas, e se alguém se interessar em pesquisar sobre isso, no site do IBGE tem. Então, a gente olhando na tabela, o grau de risco, no caso do condomínio, o CNAE do condomínio é este, 81.12-500, condomínios prediais, e o grau de risco da tabela para esse CNAE é o 2. Eu acho que é um grau baixo. Então, se quiser conhecer essa tabela, é só procurar a NR4, que eu coloco aqui sempre embaixo, aonde que eu peguei a referência de onde eu pesquisei, no caso, essa norma, tá? Olha, quem faz, os responsáveis que elaboram esse grau de risco e esses relatórios são os técnicos de segurança do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho e os titulares de profissões afins, tá? Isso normalmente o condomínio contrata. E eu vou falar também rapidamente sobre a NR5, que não é muito o caso do condomínio, mas envolve quando são os condomínios muito grandes. E no caso de pequenos, tem uma observação que nós cremos que o condomínio deva ter, que é o designado, né? Então, a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, só para a gente saber que essa norma existe e o que ela diz, tá? Então, estão obrigados a seguir a norma em todos os seus aspectos, e aqui eu não cito, né? Nós citamos apenas alguns aspectos. Igualmente, se o condomínio possuir mais de 50 empregados, deverá segui-la, mas de acordo com a própria norma
e a tabela de dimensionamento da CIPA, de 0 a 19 funcionários, somando as informações que a gente falou ali na NR4, com o grau de risco 2, né? Neste caso, nós acreditamos que o condomínio predial tem o risco 2, ele deve possuir o chamado designado, que é um dos funcionários que recebe o treinamento para a CIPA, para o pronto atendimento aos riscos. Isso consta da NR5, que é essa daqui, da CIPA, olha. Quando o estabelecimento não se enquadrar no disposto do quadro 1 e não for atendido pelo SESMAT, nos termos da norma regulamentadora número 4 anterior, a organização nomeará um representante, ou seja, quando não tiver 50 funcionários e não tiver que seguir aquelas regras para a CIPA, né? Deve ter um designado que a organização nomeará um representante, no caso do condomínio, da empresa, sei lá, entre os seus empregados para auxiliar na execução das ações de prevenção em segurança e saúde do trabalho. Não é para fazer nada, só isso. É só para ter o conhecimento de que essas duas normas existem e sobre o que elas dizem. Depois nós vamos entrar na NR6, que já envolve bem mais o aspecto condominial, tá bom? No próximo vídeo. Então, muito obrigada por acompanhar. Espero que esteja sendo útil, né? Que agregue, sei lá, alguma informação e que possa ser utilizada por vocês. E muito obrigada por acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau.